sinais que você está com a pessoa certa. Às vezes a gente passa tanto tempo duvidando do amor que nem percebe quando está vivendo exatamente o que sempre quis. E o mais curioso é que a pessoa certa raramente chega fazendo barulho. Ela chega trazendo paz. Hoje você vai descobrir os 6 sinais que provam que você está com a pessoa certa. Sinais tão claros que quando você ouvir, vai finalmente entender por que esse relacionamento é diferente de todos os outros. 1. Quando o silêncio entre vocês é confortável e cheio de presença. Existe um tipo de conexão que não precisa de barulho para existir. Um tipo de presença que não se mede pelas palavras, mas pela calma que ela deposita no seu peito. Quando você encontra a pessoa certa, o silêncio deixa de ser um espaço de tensão e se transforma num lugar seguro. Não é aquele silêncio desconfortável, onde a mente corre atrás de explicações, onde você se pergunta se disse algo errado ou se deveria preencher o vazio com qualquer frase apenas para não parecer estranho. É outro tipo de silêncio, quase sagrado, onde nenhum dos dois se sente obrigado a performar. É como se o simples fato de estarem juntos já fosse uma conversa inteira. Esse silêncio é, na verdade, um sinal profundo de confiança. Você não teme ser julgado pelo que não disse. Não existe a ansiedade do preciso impressionar, porque o outro já te enxerga além da superfície. A presença se torna tão leve que até a respiração parece sincronizar sem esforço. E nesse quieto compartilhado, nasce algo raro, a sensação de pertencimento. A pessoa certa não exige que você seja interessante o tempo todo, ela apenas te permite ser. É nesse espaço sem ruído que você percebe que não é a fala que sustenta a conexão, mas a verdade de estar ali, inteiro, sem máscaras. Quando o silêncio se torna confortável, é porque aquilo que realmente assusta, ser visto por completo, finalmente deixou de ser medo e passou a ser motivo de paz. 2. Quando você sente que pode ser vulnerável sem medo de perder o outro. Há um momento na vida em que a armadura pesa mais do que protege. Passamos anos escondendo fragilidades, ajustando palavras, moldando comportamentos, como se qualquer fresta pudesse afastar alguém. Mas quando você encontra a pessoa certa, algo muda silenciosamente dentro de você. Surge a coragem de ser vulnerável. Não porque você se sinta obrigado a se abrir, mas porque a presença dessa pessoa cria um campo de segurança onde até o que dói ganha permissão para existir. Ser vulnerável não é simplesmente desabafar, é permitir que o outro veja suas sombras, seus medos, suas dúvidas mais escondidas, e ainda assim permanecer de pé diante do olhar dele. É a descoberta de que você não precisa ser perfeito para ser amado, nem ter todas as respostas para ser aceito. A pessoa certa não se assusta com o seu caos, não recua diante das suas contradições, não transforma as suas fragilidades em armas. Ela te acolhe como quem reconhece algo familiar, algo humano. E nesse acolhimento, você percebe que não precisa mais lutar sozinho contra seus fantasmas. A vulnerabilidade compartilhada não te enfraquece, pelo contrário, fortalece a relação. A pessoa certa não tenta consertar você, ela caminha ao seu lado enquanto você se descobre. E é nesse gesto simples, quase invisível, que nasce o amor mais sólido, aquele que não depende da aparência, mas da verdade. Quando você se sente seguro para ser vulnerável, é porque encontrou alguém que vê a sua essência e escolhe permanecer. 3. A pessoa certa desperta em você uma versão que você nem sabia que podia ser. Há pessoas que passam pela nossa vida como espelhos distorcidos, fazendo a gente diminuir para caber nas expectativas delas. Mas existe um tipo raro de encontro que faz o oposto. Alguém que não tenta te moldar, não tenta te controlar, não te quer menor. Essa pessoa desperta algo em você, algo que sempre existiu, mas estava adormecido. Não é mudança forçada, é evolução natural. Com a pessoa certa, você se percebe mais valente, mais honesto consigo mesmo, mais disposto a tentar. Ela não exige que você seja melhor, ela te inspira a ser. De forma silenciosa e quase imperceptível, ela faz você enxergar a própria força, resgatar sonhos que você tinha deixado de lado, lidar com medos que antes pareciam impossíveis. Estar ao lado dela não é confortável por te manter igual, mas por te convidar a crescer sem te ferir. Michel de Montagnier dizia que algumas relações nos devolvem a nós mesmos, e é exatamente isso que a pessoa certa faz. Ela celebra suas vitórias, compartilha seus tropeços e acredita no seu potencial mesmo quando você duvida. Ao invés de apontar o dedo, ela estende a mão. Ao invés de competir, ela soma.
E aos poucos você percebe que se tornou alguém mais maduro, mais calmo, mais verdadeiro. Não porque precisava impressionar, mas porque o amor genuíno tem essa força transformadora. A pessoa certa não te muda, ela te revela. E você finalmente se reconhece. 4. A pessoa certa não tenta controlar você, ela te oferece liberdade. E é justamente isso que fortalece o vínculo. O amor errado aperta, sufoca, cobra e vigia. Ele deixa você em alerta, como se qualquer passo em falso fosse motivo para briga, ciúme ou insegurança. Mas o amor certo, ele respira. Ele não tenta te controlar, porque sabe que nada verdadeiro nasce da pressão. A pessoa certa entende que liberdade não ameaça um vínculo, ela o fortalece. E essa compreensão muda tudo. Quando você tá com alguém que confia em você, que não monitora cada gesto, que não cria regras invisíveis para te manter por perto, algo dentro de você relaxa. Você não anda pisando em ovos, não precisa esconder partes da sua vida, não precisa reduzir suas amizades, seus sonhos ou seus planos para não causar incômodo. A pessoa certa torce para que você viva, e não para que você se encolha. Michel de Montaigne observava que as relações saudáveis eram aquelas onde ambos caminhavam lado a lado, não presos por correntes, mas unidos por escolha. E é exatamente esse tipo de liberdade que você sente ao lado de alguém que realmente combina com você. Não existe o peso da vigilância, existe a leveza da confiança. Não existe o medo da perda, existe o desejo genuíno de permanecer. Com a pessoa certa, você percebe que ser amado não significa ser limitado, significa ser visto, significa ser respeitado. E quanto mais livre você é, mais o amor se aprofunda, porque ele cresce em solo fértil, não em cativeiro. A pessoa certa não quer te prender, ela quer caminhar com você. 5. Vocês superam desafios como uma equipe. Quando você encontra a pessoa certa, a vida não se torna mágica ou perfeita de um dia para o outro, mas existe algo poderoso que muda completamente a forma como você encara os desafios. Pela primeira vez, você sente que não está sozinho. Os problemas deixam de parecer monstros gigantes e se transformam em obstáculos possíveis de superar, porque vocês funcionam como uma equipe real. Não importa se o problema é financeiro, emocional, familiar ou até algo interno que você está tentando melhorar. A pessoa certa não vira as costas, não desaparece, não faz você sentir que está exigindo demais. Pelo contrário, ela se aproxima, tenta entender, acolhe, propõe soluções e insiste em ficar mesmo quando seria mais fácil desistir. É nessa hora que você percebe o valor de alguém que escolhe caminhar ao seu lado não só nos dias bonitos, mas principalmente nos dias cinzentos. Essa parceria cria um sentimento profundo de segurança emocional, aquela sensação rara de estou em boas mãos. E o mais curioso é que com a pessoa certa você não sente vergonha de mostrar suas falhas. Ela não usa seus erros contra você, não diminui sua dor. Ela se posiciona como um apoio sólido, que puxa você para cima, e não como alguém que pesa ainda mais o problema. Juntos, vocês aprendem a comunicar melhor as suas necessidades, a dividir responsabilidades e a manter o foco na solução, e não na culpa. A pessoa certa não aumenta o conflito, ela ajuda a resolvê-lo. E quanto mais desafios vocês superam, mais forte se torna o vínculo, porque cada vitória compartilhada reforça a prova silenciosa de que vocês são um time que escolhe permanecer unido independente do que venha pela frente. 6º e último. Vocês conseguem discordar sem se destruir. Um dos sinais mais profundos de que você encontrou a pessoa certa é a maneira como os conflitos acontecem entre vocês. Não existe relacionamento perfeito, não existe convivência sem atrito, não existe união sem diferenças. Mas quando é a pessoa certa, algo muda no jeito como vocês discordam. Não existe guerra, não existe ataque, não existe necessidade de vencer. Existe respeito, existe maturidade, existe espaço. Em um mundo onde tantas relações se transformam em campos de batalha, onde cada opinião diferente vira motivo para afastamento, a pessoa certa traz um novo tipo de calma. Vocês conseguem conversar mesmo quando estão irritados, conseguem escutar mesmo que discordam, conseguem separar o problema do vínculo, entendendo que o conflito está entre vocês, não vocês contra o outro. Michel de Montaigne acreditava que as relações mais fortes eram aquelas onde a honestidade podia existir sem ferir e a doçura podia existir mesmo na divergência. É isso que acontece com a pessoa certa. Você não pisa em ovos, não esconde seu desconforto.
não precisa mascarar sentimentos para manter a paz. A paz nasce da transparência, não da omissão. Com ela, discutir não destrói, constrói. Vocês aprendem um com o outro. Vocês não ficam tentando provar quem está certo, mas tentando entender por que o outro se sente daquela forma. E isso cria algo raro: segurança emocional. A certeza de que o amor não desaparece ao menor sinal de turbulência. A pessoa certa não foge do diálogo. E ao seu lado, você descobre que amar também é saber discordar e ainda assim permanecer. Se alguma parte desse texto fez você pensar em alguém especial, compartilhe com essa pessoa. Às vezes, um simples gesto lembra o outro do quanto ele é raro na sua vida. E se você se identificou, curta e se inscreva. Tem muito mais conteúdo assim chegando para você. Até mais!